Bom dia, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Novamente é um imenso prazer tê-los todos aqui conosco para mais uma formação. E aí eu vou passar para a equipe se apresentar um pouquinho, né? Edília, por favor. Bom dia, professores. Bom dia, professores coordenadores. É sempre muito, muito bom estar com vocês e a gente deseja que esse dia de hoje seja muito rico, muito especial e que seja bastante produtivo para todos nós. Passo a palavra para a Fátima. Bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso ATPC. Desejo a vocês que vocês possam usufruir bastante desse momento. Passo a palavra para a Luciana. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um ATPC, mais um momento especial para todos nós e que tenhamos uma manhã bem produtiva. Passo a palavra para a nossa supervisora Randi. Bom dia, professores coordenadores. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo que tenham uma excelente reunião e que aproveitem bastante um tema de grande importância, que é a estrutura da AAP dos anos iniciais, e que vocês aproveitem bastante um tema de grande importância. Passo a palavra, Silvia. Obrigada, Andy. Só lembrando a vocês que a nossa diretora do núcleo hoje não está conosco, porque ela está em outra reunião também que está acontecendo agora. Mas ela deixa a todos vocês também um forte abraço e que esse momento, de fato, seja um momento aí de grande interação, de grande participação e que a gente aproveite ao máximo. Lu, vamos lá? A nossa pauta de hoje, de ATPC, é a 13ª pauta formativa, e o nosso assunto de hoje é a estrutura da AP dos anos iniciais. E aí eu vou pedir para vocês ficarem atentos nos registros de vocês, nas anotações de vocês. E como eu costumo falar, peguem aí já as suas luzes de neon, não deixem para depois, mas que vocês possam fazer desse registro uma consulta futura para vocês, tá bom? Então, pode passar, Lu. A gente inicia uma frase do Mário Sérgio Cortella, que cabe bem no momento que nós estamos atravessando hoje, né? Em que ele diz: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase, eu acho que ela é extremamente pertinente, porque nós estamos num momento de adaptações, de novas descobertas, e que mudou o que a gente tinha antes, né, de como normal. E agora a gente não pode perder de vista que a gente faz muita coisa boa. É claro que a gente sempre está aí em busca desse ideal, né, do que seria o perfeito. Mas, enquanto isso, a gente pode, né, se esmerar em dar continuidade àquilo que nós já fazemos muito bem. E quando a gente tiver outras condições melhores, certamente daremos continuidade em fazer coisas ainda melhores daquilo que nós já fazemos hoje. Muito bem, pode passar, Lu. O objetivo hoje do nosso encontro primeiro, é reconhecer a organização estrutural da AP dos anos iniciais, explorar as possibilidades de análise, identificação de dificuldades e encaminhamentos através dos resultados da AP, refletir sobre o propósito da rotina do professor coordenador dos anos iniciais para a contribuição no aprimoramento das ações pedagógicas da sua unidade escolar. Os conteúdos, nós vamos trabalhar com o currículo paulista dos anos iniciais, de língua portuguesa e matemática, o material do Ler, Escrever e do EMAI 2020 e o recorte da nossa 27ª AP, Avaliação da Aprendizagem em Processo. A leitura que eu escolhi para vocês, ela
extremamente forte também, e também condiz com o momento que nós estamos aí atravessando. E durante a leitura e pós a leitura, façam seus comentários aí no chat para nós, por favor. O tema dessa leitura é um poema, né? O poema ele se chama Tema e Variações de Manuel Bandeira. Pode passar, Lu. Falando um pouquinho, né, do Manuel Bandeira, ele nasceu no Recife em 19/4/86 e veio a falecer no Rio de Janeiro em 13/10/68. O Manuel Bandeira era um cronista, professor, tradutor, ensaísta crítico de literatura e de artes plásticas. Enfim, um grande escritor. Pode passá-lo. Como eu falei, esse poema, ele está na coletânea de texto dos anos iniciais, Poemas, página 34. O título é Tema e Variações. E diz assim: sonhei ter sonhado que havia sonhado. Em sonho lembrei-me de um sonho passado, o de ter sonhado que estava sonhando. Sonhei ter sonhado. Ter sonhado o quê? Que havia sonhado estar com você. Estar, ter estado, que é tempo passado. Um sonho presente, um dia sonhei. Chorei de repente, pois vi despertado que tinha sonhado. Vocês conhecem este texto? Alguém já leu alguma vez esse poema? Sim ou não? Conhecem, não conhecem? Ninguém conhece o texto? Eu não estou vendo ainda. A Aline está dizendo que ela ainda continua sonhando, né? Tem gente que conhece o texto, algumas pessoas não conheciam, né? Outros gostaram bastante. Verdade, né? Essa questão que ele traz para a gente, né, nessa variação do tema sonho, é algo que a gente não pode perder de vista nunca, né? O sonho ele está sempre presente, ainda que ele nos traga lembranças, ele também nos traz esperança. Então a gente precisa sim continuar sonhando, né? Continuar acreditando, inclusive que esse tempo que nós estamos vivendo ele vai passar. E ele também vai fazer parte de grandes sonhos das nossas vidas, né? E vai trazer luz para um novo momento das nossas vidas também. Mas que bom, então, né? Vocês gostaram do poema? Estou vendo que muita gente está dizendo que gostou, que não conhecia, que já conhecia. Que bom, gente. Muito bem. Então, agora na nossa segunda atividade, apresentando a pauta para vocês, a nossa proposta que nós temos hoje serão ainda, fora essas duas atividades, mais 5 outras atividades, sendo que essas atividades, a gente vai ter a terceira atividade, que ela foi subdividida em 3 partes, né, em 3 momentos. A quarta e quinta atividade, na verdade, são atividades sugestivas para vocês trabalharem depois, né? O grupo de professores, o grupo de coordenadores, e que vocês partilhem depois as suas reflexões. Já na atividade 6, a gente vai finalizando, né, o nosso encontro, a retomada aí da equipe para suas apresentações finais, e a 7ª atividade, pontualmente, será a nossa avaliação do encontro, tá? Então, aí vocês, nesse momento, fiquem atentos para anotarem aí o link para fazer a avaliação. A avaliação é essa que vai servir como lista de presença de vocês. Então, é importante que todos respondam depois a nossa avaliação, ok? Pode passar, Lu. Bom, nessa atividade, como eu falei para vocês, reconhecer a organização estrutural da avaliação da aprendizagem processo dos anos iniciais, ela tem aí a nossa primeira parte. Vamos lá, Lu. A primeira parte fala-se de reflexões.
Então, eu vou pedir para que vocês fiquem bastante atentos agora, que nós vamos precisar da participação de vocês aí, tá bom? E a Edília vai nos dar aí uma devolutiva também do que vocês vão apontar a seguir. Pode passar, Lu. Vocês vão responder aí em 1 minutinho, bem objetivamente, por que avaliar é importante. Então, para vocês, por que avaliar é importante? Digam aí, escrevam aí no chat, bem rapidinho. Estou aguardando aí. Pessoal, vamos lá. Por que avaliar é importante? Silvia, começam a aparecer algumas respostas aqui. Opa, vamos lá. Para planejar, para nortear o aprendizado, para ter um norte, para ter um ponto de partida, para saber se estamos transmitindo bem o conhecimento, para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, para melhorar as nossas ações, para direcionar o nosso trabalho, para verificar se houve aprendizagem, para refletir sobre o aprendizado do aluno, para redimensionar o nosso trabalho. Vários professores dizendo aqui, Silvia, para planejar as aulas. Ok, pode passar então, Lu. Então, é isso, Silvia, são as contribuições dos nossos professores, tá bom? Muito bem, gente. E vocês realmente, né, estão cobertos de razão, né? Primeiro que avaliar é extremamente importante para o nosso trabalho, né? Como muitos de vocês colocaram, né, na questão mais ampla, sobre o planejar e o replanejar, né? E quando a gente fala dessa questão deste avaliar, eu estou falando pontualmente sobre o momento de aprendizado do meu aluno, sobre as questões de objetivos que eu propus a este aluno, né? Então, eu, professor, por exemplo, eu posso criar um instrumento de avaliação ao final de uma aula, ao final de uma semana, né, de aula, ao final de um mês de aula, e sempre, gente, gravem bem isso, né? A cada um desses instrumentos, vocês viram que eu coloquei como exemplo, ao final de uma aula, ao final de um percurso de uma semana de aula, ao final de um mês de aula. Então, quando eu estou falando lá de um mês de aula, será que os objetivos que eu tenho nessa avaliação é o mesmo objetivo quando eu tracei lá ao final da minha aula? Então, eu, professor, preciso compreender que não. Ao contrário, né? Quando eu estou falando lá de um mês de aula, é o objetivo que eu já tracei para aquela, ao final daquela primeira aula, ao final daquela semana de aula, e eu vou acrescentar, né, novos objetivos quando eu estou avaliando esse mês de aula. Então, o avaliar realmente, pontualmente, é a questão dos objetivos que eu tenho traçado para o meu trabalho, né? Então, esses objetivos, ele vai ficando mais evidente a cada momento desse trabalho. Então, avaliar, sim, é muito importante para que eu tenha clareza dos objetivos que eu estou instituindo para os meus alunos e, por sua vez, se os meus alunos estão alcançando esses objetivos propostos. Pode passar, Lu. Lu, pode passar. Quando eu falo, né, de que as avaliações, elas podem medir se os objetivos da educação propostos estão sendo atingidos ou não, eu volto nessa questão dessa avaliação, né? Então, essas avaliações, ela também tem objetivos distintos. Quando eu estou falando da minha avaliação antes, né, durante o meu processo de ensino em sala de aula, e das avaliações que eu vou ter com o meu aluno, que seriam as avaliações externas, por exemplo, a diagnóstica, a AP, um SARESP, uma prova Brasil. Então, essas avaliações
também tem como fundamento estabelecer objetivos e verificar se esses objetivos estabelecidos estão sendo atingidos ou não pelos nossos alunos, ok? Tudo bem até aqui, gente? Tá tranquilo? Sim ou não? Podemos prosseguir? Vamos lá, então? Muito bem. Aí vem a segunda questão, que eu quero que vocês respondam aí no chat também. Por que a avaliação da aprendizagem auxilia o professor a ensinar e o aluno a aprender? O que vocês acham? Quando eu estou falando, né, da AP, por exemplo, ela tem aí um propósito. E este propósito, ele auxilia o professor de que maneira, né? E, em contrapartida, de que maneira o aluno também pode se aproveitar dessa avaliação? Podem responder aí, por favor. Alguém respondendo? Sim. É importante? Ah, tá. A Danusa está colocando ali que serve como termômetro. Perfeito. Muito bem, sim. Ela auxilia. Então, saber onde está a dificuldade do aluno. Muito bem. Dá um norte ao professor sobre o seu trabalho. Perfeito. Porque podemos compreender as habilidades em defasagens para melhor explorar. Ok, Isabel, é isso mesmo. Pode passar. Olha só, o que vocês estão colocando de fato, né? Então, a questão da avaliação, ela auxilia o professor no seu trabalho, por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, vocês estabeleceram antes alguns objetivos, né, no percurso dessa aprendizagem do seu aluno. Quando eu tenho a avaliação, né, a aplicação dessa avaliação da aprendizagem, eu vou checar aqueles objetivos, aquelas habilidades propostas para aquele percurso, se meu aluno está conseguindo ou não compreender. Então, à medida que ele vai colocando, né, os seus saberes em jogo nas respostas que ele vai traçar naquela avaliação, eu, professor, vou perceber, como já foi dito aqui, é um termômetro, né? É um parâmetro para perceber o quanto que eu preciso, ou, de repente, voltar, né? E retomar com o meu aluno, ou mesmo para determinados grupos de alunos, ou para alguns alunos, fazer um aprofundamento. Então, essa avaliação da aprendizagem, pode passar, Lu, por favor. A avaliação da aprendizagem, ela tem esse processo de auxiliar o professor sobre aquilo que ele fez, né, na verdade, com o seu aluno, e o aluno sobre aquilo que ele está aprendendo, a maneira, na verdade, como ele está conseguindo alcançar. E aqui, vale ressaltar que é assim, quando eu falo dessa avaliação, e a gente vai ouvir muito hoje a questão de objetivos, de habilidades, de metas, de ações, eu preciso ter clareza, né? Então, eu, professor, diante da minha turma, quem são esses meus alunos? Hoje, nesse ensino remoto, certamente vocês sabem melhor do que ninguém as grandes dificuldades que a gente tem percebido de determinados alunos, né? E, inclusive, de alunos que, na sala de aula, apesar das suas dificuldades particulares, mas estando na sala de aula, você, professor, ali mais próximo a ele, tinha como contornar essas questões, né? E hoje, com o ensino à distância, nem sempre é possível. Embora muitos de vocês, a gente sabe o quanto que vocês estão aí se desdobrando para essa aproximação. Então, é importante, né, essa avaliação nesse sentido. Então,
esse processo auxilia o professor e faz com que o aluno aprenda simultaneamente. Mas, para isso, é extremamente importante que você, professor, esteja atento a cada propósito elencado. Senão, isso não vai adiantar, né? O que vocês colocaram aí, servir como termômetro. Mas se eu não tenho o meu acompanhamento, esse termômetro não vai me dar este encaminhamento, né? Então, a situação ela sempre vai ficar parada, estagnada. Ok? Tranquilo até aqui? Como estamos indo? Posso continuar? O que vocês acham? Sim? Pode continuar, pessoal? Ok. Bom, a parte 2, ela traz aqui questões que fazem parte do material de apoio para o professor da AP, Avaliação da Aprendizagem em Processo. Então, vejam só, neste primeiro momento, nós fizemos algumas reflexões, né? Então, sobre o que é a avaliação para a gente e qual a importância da avaliação no processo formativo e qual é o meu papel enquanto professor diante dessas avaliações. Então, foi uma questão de reflexões. Nessa parte 2, pode seguir, Lu, por favor. Eu quero que vocês respondam aí apenas sim ou não, ok? Você tem clareza sobre o objetivo da AP, Avaliação da Aprendizagem em Processo? Sejam sinceros. Vocês têm clareza de qual é o objetivo realmente da AP? Digam sim ou não, por favor. Vamos ver se vocês vão dizer sim, se vocês vão dizer não. Edília, eles estão dizendo mais sim ou eles estão dizendo mais não? Ah, sim. Olha, muito bem. Então, vamos verificar se esse sim aí vai ao encontro do que vocês estão pontuando? Pode passar, Lu, por favor. Então, olha só. A questão do objetivo da AP é acompanhar o desenvolvimento do currículo de forma contínua. Então, anotem aí. Quando eu falo acompanhar o desenvolvimento do currículo, o que eu já estou afirmando? Que eu, professor, eu, coordenador, eu preciso ter clareza do que trata o currículo para o meu ano, né? Então, o currículo do primeiro ano, ele não é o mesmo currículo do terceiro, que não é o mesmo currículo do quinto ano, né? A gente sabe que existem aí algumas habilidades que elas perpassam por estes anos, mas eu tenho aí pontualmente, né, a questão do currículo que é feito para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, eu, professor, né, volto a dizer, eu preciso estudar constantemente, né? Ainda mais agora que a gente está no momento em que houve a adequação da BNCC em relação ao currículo paulista, eu preciso me adequar a essas mudanças, né? E inferir essas mudanças num estudo mais aprofundado, onde que elas se encontram dentro do material, né? Do material do ler e escrever, do material do EMAI, do material de ciências da natureza, que é de História, Geografia e Ciências, enfim, não se esquecendo da importância, né? Como nós vimos recentemente também, da questão da educação física nesse processo participativo, assim como da disciplina de artes, né? Então, acompanhar o desenvolvimento do currículo significa que eu tenho que estudar, que eu tenho que me aprofundar e verificar, né, se as habilidades que os estudantes mais dominam aí, elas necessitam ou não de um apoio pedagógico. Então, olha só como as coisas vão se casando, né? Quando a gente volta lá para as reflexões, todos nós concordamos na importância de avaliar, né? Mas avaliar, aí a gente vai fechando mais essa questão de avaliação voltada para a AP. A AP, ela tem aí esse acompanhamento muito pontual, né, desse currículo, que são as habilidades instituídas no seu processo. Muito bem? Podemos continuar? E aí, o que é importante, né? Nós temos hoje um grande instrumento a nosso favor, que é
na sede a plataforma Foco Aprendizagem. Então, antes a gente tinha que fazer, né, após os resultados dos alunos, fazer aquele levantamento individual, um a um, tudo manuscrito. Hoje a gente tem a possibilidade, através da plataforma, de inserir estes resultados, e a plataforma faz todo um estudo, né, de análise, de diagnóstico da nossa turma, do nosso grupo, do nosso aluno. Então, é extremamente importante que a gente faça o quê? A gente use isso, né? E usar esse instrumento a nosso favor. E eu acredito que nesse momento que nós estamos agora, tão mais importante, né? Se faz agora a gente fazer essa análise desses resultados, porque nós estamos pegando os resultados dos nossos alunos em etapas, né? Nem todos conseguem nos dar a devolutiva ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia, na mesma semana, e a gente vai pegando aos poucos. Então, a gente tem que fazer essa retomada de análise o tempo todo. Por quê? Porque com esses resultados, eu vou verificando se aquilo que foi proposto por mim na sala de aula, se aquilo que foi proposto na avaliação, se aquilo está sendo alcançado. É a questão do acompanhamento, né? E este acompanhamento, ele vai traçando para a gente um novo parâmetro. Que parâmetros são esses, né? Será que eu preciso recuperar no meu aluno a mesma coisa com todos? Não, nem todos, né? Eu preciso aprofundar algumas habilidades, algumas competências instituídas com todos? Também não é com todos. Então, é por isso que eu, professor, preciso ter, né, este tempo de análise, esse tempo de reflexão, para fazer um novo encaminhamento para o meu trabalho. Então, o que eu vou precisar aprofundar, o que eu vou precisar, na verdade, recuperar, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Podemos prosseguir? Bom, então vamos lá. No segundo, sendo a avaliação da aprendizagem processo uma avaliação formativa, você saberia me dizer qual é o foco da AAP? Coloquem aí para mim. Qual é o foco que a gente precisa ter clareza na AP? Vamos lá, o que vocês acham? Qual é o foco que a gente precisa ter quando eu estou falando de AAP? Alguma resposta? Ah, a Paula está dizendo que o foco é a aprendizagem. Ok, quem mais poderia dizer alguma coisa? Desenvolvimento do aluno, sim. Ah, conhecer as habilidades. Muito bem, Vera, vamos lá, é isso mesmo. Pode passar, Lu. Lu, pode passar. Lu, pode passar. Vamos aguardar um instantinho, enquanto vocês continuam respondendo. Ah, olha como é importante, né? Sim, a questão da avaliação, a AP, a gente sabe que ela é uma avaliação formativa.
Então, o foco dela, pontualmente, é referente às habilidades. Mas qualquer habilidade? Não. A habilidade referente ao bimestre. Então, por exemplo, hoje nós estamos utilizando como modelo a 27ª P. Ou seja, a 27ª P, ela se remete à questão dos conteúdos, dos objetivos e, pontualmente, das habilidades instituídas para o segundo bimestre. Então, a AP, eu preciso tomar muito cuidado com isso, né? Que ela é uma avaliação formativa, então, anotem bem isso, né? E por ser uma... Volta um pouquinho, Lu, por favor. Por ser uma avaliação formativa, ela vem de um processo. Processo esse que eu, professor, preciso compreender muito bem, né? Ou seja, se eu tenho instituído o primeiro bimestre, eu vou ter uma AP, ao final, referente aos conteúdos pertinentes, aos objetivos e habilidades pontuais para aquele bimestre. Quando eu vou para o segundo bimestre, a mesma coisa. Eu terei conteúdos e eu terei habilidades, objetivos pontuais para aquele bimestre. E aí a gente vai ter ainda uma outra AP do terceiro bimestre. Também instituídos os seus objetivos, as suas habilidades pontuais para aquele bimestre. Por quê? Porque a ideia é que no último bimestre a gente não tenha uma nova AP, mas que a gente tenha um SARESP que vai validar o conteúdo final nosso pertinente ao ano, né? Esse ano a gente não vai ter, esse ano vai ser uma exceção, nós não teremos o SARESP, mas a gente já sabe que nos anos anteriores nós temos a primeira, a segunda e a terceira AP do ano e finalmente a gente tem lá o SARESP. Em alguns anos a gente tem a Prova Brasil também, mas tudo isso dentro de um processo. Então, olha, vale destacar, né, que essa importância, ela é extremamente fundamental, essa relação das APs em relação ao currículo. Ao currículo, para quê? Para que o aluno, né, veja sentido sobre aquilo que ele aprende, o professor perceba a importância daquilo que ele ensina, e isso tudo sempre embasado nessas habilidades que estão instituídas no currículo, né? Quando eu falo currículo paulista. Então, nós temos que fazer essa integração também com o nosso aluno, ok? Pode passar, Lu. Muito bem. Já na parte 3, nós temos também no material de apoio para o professor 2 quadros, tá? Não sei se vocês vão se recordar, mas pode passar, Lu. Aí nós temos neste quadro 2 possibilidades. E aí eu quero perguntando para vocês, me respondam aí no chat. Vocês acham que o quadro 1, ele trata da letra A, organização geral da prova, ou da letra B, habilidades avaliadas no segundo bimestre da AP? O que vocês acham? O quadro 1, ele trata da letra A ou ele trata da letra B? Quadro 1, ele trata da letra A ou da letra B? Quadro 1, letra B. Quem mais? Muitos acham que é a letra B. Letra B. Nossa, tô amando esse povo. O pessoal tá muito afiado. Parabéns. Parabéns aos coordenadores que continuam incentivando seus professores, né, a pesquisarem, a estudarem. Muito bem, gente. Pode passar, Lu. O quadro 1, ele vai falar da letra B. E o que traz neste quadro 1, na verdade? Vamos verificar o que o quadro 1, ele traz. Pode passar, Lu. Então, ele vai falar das habilidades avaliadas no segundo bimestre.
Então, vejam que eu falei ainda há pouco, né? Nós estamos falando da 27ª AP, então, por isso que a gente vai se referir às habilidades pontuais para este bimestre. Mas e se eu tivesse pego a 26ª AP? Então, estaríamos falando, na verdade, das habilidades previstas para o primeiro bimestre, né? Então, isso parece que é muito simples, gente, mas não é, né? E às vezes a gente acaba se equivocando e passando afirmativas de que, assim, essa habilidade ela acontece mesmo, né, em todos os anos. Então, se de repente esse ano eu estou com a minha turma muito tumultuada, vamos deixar algumas dessas habilidades porque ele vai ver no ano seguinte. Não, né? E nós vamos ver mais à frente a questão de a construção da habilidade e a habilidade instituída, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, muito bem, é letra B mesmo. Pode passar, Lu. Ressaltamos que na AP, as habilidades do bimestre se reportam ao currículo do bimestre correspondente, enquanto as habilidades de percurso representam aquelas essenciais para o desenvolvimento do aprendizado ao longo das etapas de ensino. E aqui, vale a pena também um registro de vocês, né? Só um minutinho, Lu. Isso. Quando eu estou falando aqui, mencionando de habilidades de percurso, é algo novo para a gente em termos de nomenclatura, né? Nós falávamos já antes de habilidade de percurso, sem ter instituído propriamente este nome. Nós sempre mencionamos assim, olha, a habilidade X, ela aparece desde o primeiro ano, né? Olha, essa habilidade Y aqui, ela começa a aparecer, por exemplo, lá no terceiro ano, e ela vai acontecendo no quarto, e vai se firmando no quinto. Então, a gente sempre teve essa fala, né, de que algumas habilidades, elas perpassam aí em relação de cada ano, ou por alguns anos. E agora, desde o ano passado, isso foi instituído como habilidade de percurso. Então, sempre que vocês ouvirem falar de habilidade de percurso, são habilidades essas que a gente já falava outrora, que elas apareciam e aparecem também em outros anos, ok? Podemos passar, Lu. Então, vou pegar um exemplo para vocês do quadro 1 do primeiro ano. Então, deem uma olhadinha aí no quadro 1. Quem tiver com o celular, dá para ampliar a tela para enxergar melhor, ok? Então, é assim, o que eu preciso ter clareza neste quadro? Eu tenho lá na primeira coluna a questão do código da habilidade referenciada no currículo. Eu quero que vocês se atenham a estes códigos. Por quê? Porque vocês vão ver que este código, há uma variação de código, quando eu falo aí da segunda coluna, que é o código e descrição da habilidade para a avaliação processual. Então, este código aqui, ele foi instituído pontualmente para a AP. Por isso que, muitas vezes, ela não vai bater com o código do currículo. Então, se eu, professor, né, estou fazendo lá a minha análise, aí eu pego esse código de descrição da habilidade da AP e vou querer encontrar esse mesmo código dentro do currículo. Eu não vou encontrar, tá? Porque ele é pontualmente da AP. Por isso, sempre que você quiser fazer uma pesquisa dessa habilidade, eu vou pegar o código de referência do currículo. Ficou claro isso, gente? Tá bom? Então, aí eu tenho aqui uma outra grande diferença na nomenclatura desse código. Quando eu tenho sobre o currículo, ele diz lá, EF, Ensino Fundamental, 01, que é do primeiro ano, Língua Portuguesa, e o código dessa habilidade pontualmente é 05. A mesma habilidade, mas no código de descrição da AP, ela vem lá, AAP, né, que é a avaliação de processo da aprendizagem, que aí tem lá primeiro ano, língua portuguesa, só que aí vira o quê? 01, ok? Então,
este quadro aqui, eu preciso estudá-lo muito bem. Então, não é só ver a habilidade, né? Porque se eu só olhar para a habilidade e não for pesquisar como que ela aparece pontualmente no currículo, e do currículo, como ela está pontualmente no material, eu posso criar uma confusão, ok? Então, eu tenho lá a primeira coluna, a segunda, e vem o bimestre. Eu percebo aqui que essas habilidades, todas elas, são pertinentes do bimestre. Temos alguma habilidade de percurso aqui? Não, né? Porque eu estou falando ainda de primeiro ano, ok? Pode passar, Lu. E isso daqui eu tenho para matemática a mesma coisa, né? O código do currículo, o código da P, em que bimestre que aparece, eu não tenho aqui habilidade de percurso. Pode passar, Lu. Aí eu vou ver a mesma coisa lá no segundo ano. Pode passar. Então, ó, segundo ano, a mesma coisa. Eu tenho lá a coluna do código do currículo, o código de descrição da P, bimestre, percurso. Também não tem nada de diferente. Pode passar, Lu. Pode passar. Pode passar, Lu. Bom, aí para um pouquinho, né? Nós chegamos, então, na questão do terceiro ano. O terceiro ano, ele traz a diferença que eu falei para vocês. Dei uma ampliadinha aí também para vocês verificarem. Eu continuo tendo o código da habilidade de referência do currículo, né? Vamos pegar aqui uma do terceiro ano. A primeira, a segunda, a terceira habilidade, que ela traz lá, ensino fundamental, 3, 5. Por que 3, 5? Porque ela acontece desde o terceiro ano, como eu falei para vocês, até o quinto ano, né? Essa habilidade do currículo. Na habilidade da AP, ela vira o quê? 14. Então, aqui, olha, de descrição do currículo, ela é 0,4. Quando eu falo da AP, ela vira 14. Percebam que isso é muito importante, a atenção de vocês nessa descrição do código, porque implicitamente ele está te dando outras informações, ok? Nós temos aqui a habilidade de percurso, que é diferente. Olha lá embaixo, né? Então, vem lá, P, 13. Então, na verdade, seria habilidade de percurso, que ela começa no primeiro ano, se institui no terceiro ano do ensino fundamental, de língua portuguesa, e o código é 01. Então, olha, o que eu quero que fique bem claro para vocês, que se repete isso nos outros anos, é essa questão dessas nomenclaturas. Ou seja, nós temos lá a do código de habilidade de referência do currículo, certo? Que é essa que vocês vão se pautar para os seus estudos, para as suas pesquisas, para as suas análises dentro do material inclusive, né? Depois eu tenho a habilidade, que é o código de descrição para a AP. Então, ela é instituída pontualmente, essa numeração é voltada para a AP. E aí a gente tem um terceiro elemento, né, que é a habilidade de percurso, que são aquelas habilidades, como eu já falei e volto a repetir, que você percebe que ela começa a se instituir lá no primeiro ano, ela vai se fortalecendo no decorrer dos anos, e ela é pontualmente, né, cobrada, como aqui, neste caso, para o terceiro ano, ok? Ficou claro, gente? Sim ou não? Pode passar, Lu. Peraí, deixa eu ver aqui. A Giovana está perguntando. Isso, obrigada. Ó, se língua portuguesa. Isso, língua portuguesa, não. Esse 01 não é o código dela, né? Então, vamos voltar aqui nesse exemplo que eu tenho aqui. Abre aí, deixa eu pegar aqui para vocês esse exemplo que nós temos. Eu tenho lá, por exemplo, ó, EF é ensino fundamental. Este 03 significa que é do terceiro ano. Aqui eu estou falando pontualmente MA, eu estou falando de matemática. E o final é o número da habilidade. Neste caso aqui que eu estou olhando, é 11, ok? E já em contrapartida, no código de descrição da habilidade da avaliação processual da AP, ela vem
AAP, 03 é terceiro ano, MA matemática, e o número pontualmente da habilidade, neste caso aqui, é 05, ok? Muito bem? Podemos continuar? Pode passar, Lu, por favor. Pode passar, Lu. Vamos para o quadro 2. Bom, agora vocês já vão acertar, né? O quadro 2, qual seria a letra, então? Alguém tem dificuldade em descobrir qual é a letra que responde aí a nossa pergunta? É letra A ou é letra B? Se nós já falamos das habilidades, né, avaliadas no segundo bimestre, então, o quadro 2, ele vai falar do quê? Quando vocês estão respondendo, sim, Simone, vocês vão receber todo esse material, nós vamos enviar para o professor coordenador, e vocês podem solicitar depois o material com o professor coordenador. Então, vocês estão vendo aqui que eu coloquei, tem um número maior de lâminas aqui, porque está bem explicadinho, voltado para cada ano, né? A preocupação de atender a todos. Nesse momento, a gente só está pegando alguns como exemplificação, mas quando vocês pegarem o material, vocês vão ter pontualmente de todos os anos, ok? Mas não esqueçam de pedir para o coordenador. Entre hoje e amanhã, vocês vão receber este material, tá? Muito bem, letra A, pode passar então, Lu. Isso, pode passar. Aqui, gente, é importante vocês ficarem bem atentos sobre essa organização, né? Essa organização é como, de fato, essas provas acontecem. Pode passar, Lu. O que a gente vê? No primeiro ano, e aí vocês vão vendo a seguir, nós vamos ter o seguinte, pode deixar aqui por enquanto, Lu. No primeiro ano, eu vou ter uma avaliação formada com 8 questões, no segundo ano, com 8 questões, no terceiro ano, com 12 questões, no quarto e no quinto, eu vou ter uma avaliação formada de 16 questões. Eu, professor, preciso entender, compreender por que essa alteração de quantidade de questões. Isso se remete àquilo que nós falamos inicialmente, né? Sobre a importância deste avaliar o que, por quê, e, além disso, pontualmente sobre o que eu estou avaliando. O nosso exemplo de hoje é a avaliação do segundo bimestre. Então, são habilidades instituídas para o segundo bimestre. No primeiro ano, assim como no segundo, esse número de habilidades previstas são apenas 8. Por isso que essa avaliação, ela se subdivide em 8 questões. E dessas 8 questões, a exemplo de língua portuguesa, eu tenho lá as questões abertas. O que são essas questões abertas? As questões que os nossos alunos podem responder, né? Em contrapartida, em matemática, eu tenho 4 questões que elas são abertas e outras 4 que são questões fechadas. As abertas, como eu disse, são as questões que os alunos podem responder, seriam, nesse caso aí, as estratégias pessoais, a exemplo, e as questões fechadas são aquelas que já vêm com algumas alternativas, né? Então, o aluno vai responder uma das alternativas. Então, essa construção é importante você, professor, dependendo do ano que você está, observar. Então, pode seguir, Lu, por favor. Então, olha só, eu tenho aí nesse quadro de organização o total de questões, aqui também se inclui o gabarito, e vocês notem que aqui não vem o código de descrição do currículo, só vem o código da habilidade da AP. Ou seja, é extremamente importante, como eu falei a vocês, eu olhar este código aqui da AP, mas eu tenho que olhar lá para o meu código correspondente do currículo, porque é através do código do currículo que eu, professor, vou conseguir organizar todo o meu trabalho, né, e verificar e fazer algumas validações sobre os meus próprios encaminhamentos, ok?
Então, isso daqui a gente vai perceber nos outros quadros também, tá? Pode passar, Lu. A mesma coisa para matemática, pode seguir. Ó, então, como eu falei para vocês, segundo ano, pode passar. E aí eu quero que depois vocês vejam com calma, tá? É isso que eu mencionei. Pode ir passando, Lu, até o quinto. Essas divisões que acontecem em cada ano. Então, eu, professor, agora tenho que ter clareza, o número de questões corresponde ao número de habilidades instituída para o bimestre. E que vale ressaltar para vocês, e vocês podem confirmar depois, a questão de que essas habilidades, elas não se alteram de um ano para o outro. Né? Então, não é que no próximo ano eu vou ter habilidades diferenciadas para o segundo bimestre. As habilidades serão as mesmas. Por quê? Porque o que vai mudar serão os meus alunos. Mas o que ele precisa aprender estando no segundo ano permanece a mesma coisa. Ok? Então, a gente vê essa estrutura pontualmente. E aqui, nessa última do quinto ano, vocês vão observar que eles ressaltam mais as habilidades de percurso sobre as habilidades da AP. E que eu tenho que me reportar em que documento mesmo? No do currículo. Façam sempre este exercício, pessoal, tá bom? Então, chegando ao fim, vamos deixar aí as atividades, Lu, para eles, por favor. Bom, as atividades, pessoal, é a seguinte. Essa quarta atividade é uma sugestão de trabalho para você, professor, que eu vou pedir encarecidamente, com muito amor e carinho, que vocês reflitam sobre isso, tá? Pode passar, Lu. A ideia é que vocês pensem nessas duas questões aqui. As possibilidades que eu tenho ao identificar os meus resultados da minha P sobre as dificuldades, sobre os saberes, sobre quais e quantos alunos erraram muitas questões. Lembra quando a gente mencionou lá daquele instrumento que está lá na plataforma da Foco Aprendizagem? Eu posso buscar essa análise aqui e pensar nessas questões. Quais as dificuldades? Quais são esses saberes? Né? Quais e quantos alunos estão errando aí muitas questões? E, em contrapartida, dado essa análise, feito esse diagnóstico, eu posso propiciar aí outros encaminhamentos, né? Instituir algumas novas metas, alguns objetivos. E lembrando, gente, que não é problema fazer retomada. O problema é eu simplesmente ignorar. Né? Então, se eu consigo fazer a retomada, eu estou ampliando a possibilidade do meu aluno. E para aqueles que eu preciso aprofundar, eu vou estar estimulando este aluno ainda mais. Então, eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Pode passar, Lu. E compartilhassem aí depois com o seu professor coordenador. Né? E para o professor coordenador, a próxima atividade, Lu. Essa atividade é para você, coordenador, também com muito amor e carinho. Eu gostaria que vocês pensassem, né, em duas questões. Pode passar, Lu, por favor. A primeira delas é sobre a sua organização de rotina, né? Você, professor coordenador, diante do seu papel, da sua responsabilidade, como é que está a sua rotina hoje, aí nesse período de ensino remoto? Como é que você está estabelecendo, né, as suas atribuições diante desses acompanhamentos, né? Diante desse processo hoje, pontualmente falando, da AP, que ela está acontecendo aí no momento. E no segundo tópico, a questão de vocês estão acompanhando, né, essas turmas, vocês estão acompanhando seus professores, como é que está esses diagnósticos que vocês estão elencando, né? Como eles estão sendo analisados? Pensar na importância desse seu papel nesse momento, na articulação do seu trabalho, em apoio ao trabalho do professor, em benefício maior do nosso aluno, né? Então, pode passar, Lu. Eu gostaria que vocês, tanto professores quanto coordenadores, fizessem essas reflexões, as suas análises, e encontrassem aí um tempinho em um ATPC para fazer a partilha, né, dessas reflexões, e quem sabe daí surgir outros caminhos também,
tá certo? E tragam depois uma devolutiva para nós. O mais importante é que, olha, Silvia, nós fizemos, conseguimos um tempinho, e da minha turma as reflexões foram essa, e a minha foi essa, e que a gente conseguiu concluir foi isso. Então, por favor, compartilhe conosco. Mais uma vez pode passá-lo. Desculpa, a gente está estourando aí o tempinho, mas é que, assim, é realmente um imenso prazer estar com vocês. Sempre o tempo é muito curto do que a gente gostaria de esmiuçar ainda mais, mas, enfim, a gente coloca para vocês muito amor e muita dedicação ao trabalho realizado, tanto quanto vocês lá na ponta com os seus alunos. E aí eu vou chamar as meninas de volta para se despedirem de vocês, né, os nossos agradecimentos. Por favor, meninas, Edília, passando a palavra já para você, por favor. Não estamos te ouvindo, Edília. Me ouvem agora? Sim, agora sim. Muito bem. Eu fico aqui nos bastidores responsável para subir todo mundo, então demorei um pouquinho para chegar. Pessoal, muito obrigada. Silvia, foi um tempo excelente aqui, muitos elogios ao nosso encontro de hoje. Nós agradecemos imensamente mais uma vez a participação dos professores coordenadores, e nós temos certeza de que vocês já estão realizando um excelente trabalho com essa possibilidade de olhar para frente, com esse olhar mais cuidadoso, só vai potencializar o trabalho de vocês. Muitíssimo obrigada. Fátima? Professores, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês sabem que para a gente é sempre um prazer tê-los conosco, né? Ainda que não podemos vê-los, estar presentes, né, de forma presencial, mas é sempre um prazer ter vocês conosco. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Passo a palavra para a Luciana. Obrigada, professores coordenadores, pela participação, pela interação no chat, que é sempre muito importante para nós, e gostaria de desejar aí uma boa tarde a todos. Até a próxima formação. Passo a palavra para a Randi. Muito obrigada, professores coordenadores. Muito obrigada pela interação. Agradecemos em nome da Diretoria de Ensino Sul 3, nossa dirigente Eunice Domingos, e que todos tenham uma excelente tarde. Muito obrigada. Silvia? Obrigada. Pode passar, Lu, por favor. Mais uma vez, gente, realmente, meus sinceros agradecimentos a todos, né? De fato, gostaria de ficar mais, de falar com mais tempo e calma com vocês, mas nós da equipe estamos sempre à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Compartilhem com os seus coordenadores, entrem em contato conosco, e sempre que a gente puder auxiliar e contribuir no trabalho maravilhoso que vocês vêm executando, por favor, não pensem duas vezes, podem nos procurar, né? E não esqueçam aí de preencher a nossa avaliação do encontro, que vai ser a nossa lista de presença de hoje, e os nossos agradecimentos finais com essa frase do Mário Sérgio Cortella, que também foi carinhosamente selecionada a vocês. Na vida, é preciso ter raiz, não âncora. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Então, continue sendo aí grandes raízes, como vocês têm sido. Muito obrigado a todos, uma excelente tarde, e até semana que vem com a nossa formação do EMAI, e para os coordenadores, a nossa formação com vocês também. Muito obrigado, pessoal.